semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Enquanto a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vamos orar mais uma vez, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha agir com misericórdia para conosco, com clemência, com compaixão, dando-nos beber da tua palavra, que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para entender o mais profundo da tua palavra e que nossos corações sejam férteis à tua mensagem, que o teu Espírito Santo venha nos confrontar, venha nos corrigir, conforme está escrito, que é a função da tua palavra, nos corrigir, nos ensinar. Então, se conosco, Deus, glorifica o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a confissão de fé de Westminster nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo. E essa igreja ela está dividida em dois grupos. A igreja invisível, que é a junção de todos os eleitos de Deus, salvos, regenerados, que é a lista do nome dos salvos que apenas Deus tem acesso. É a igreja dos crentes da rolada nos céus. Mas existe também a igreja visível, que é a comunidade do povo reunido para adorar Deus aqui na terra, mais comumente conhecida como as denominações, a reunião dos crentes da igreja visível. E a confissão de fé nos diz que a igreja visível ela é ora mais pura, ora menos pura. Por quê? Porque dentro da igreja visível existem elementos, existem pessoas que não são crentes. Existem pessoas que não são crentes e existem crentes imaturos, fracos. Por causa disso, essa igreja ela é ora mais pura e ora menos pura. E essa situação de ter pessoas que não são crentes no meio do povo de Deus é a que dificulta o tratamento que nós devemos ter na dinâmica para com essas pessoas. De que maneira nós devemos agir para com essas pessoas? Na verdade, meus irmãos, esse tipo de situação acontece desde o Antigo Testamento. Acontece desde a primeira família cristã, foi a família de Adão e Eva, onde nós sabemos do caso de Caim e Abel, e assim se perpetuou por anos, por gerações, no povo de Deus no Antigo Testamento, que é o povo de Israel, onde haviam reis fiéis a Deus, haviam reis infiéis a Deus, rebeldes, idólatras, haviam pessoas crentes fiéis a Deus, remanescentes de Deus, mas havia os impuros, aqueles que estavam lá trazendo impureza no meio do povo de Deus. E aconteceu também no tempo de Jesus, porque a igreja no tempo de Jesus era Israel, e Jesus sabia que ele estava se dirigindo a uma palavra ao povo, mas de certa forma dirigida também aos fariseus. Por que os fariseus? Porque a maioria dos fariseus da época de Jesus eram filhos do diabo. O próprio Jesus disse isso para os fariseus: vocês são filhos do diabo, porque se vocês fossem filhos de Abraão, não querias me matar. Mas os fariseus estavam procurando matar Jesus por inveja, por ódio a Cristo, o que evidenciava que eles de fato não eram filhos de Deus, aqueles que queriam fazê-lo. Então, meus irmãos, nesse sentido, Jesus traz para nos ensinar como lidar com essa situação, como lidar com os elementos impuros no meio da igreja. Jesus ele traz essa parábola, que é a parábola do joio e do trigo, exatamente para explicar para os seus discípulos como lidar com essa dinâmica. E obviamente, esse trigo se refere aos crentes, mas o joio, no período de Cristo, se referia aos fariseus, mas se refere também aos impuros de todas as épocas. Como diz Paulo na sua carta a Timóteo, numa grande casa não existe somente utensílios de honra, de ouro, mas existem também utensílios de barro, utensílios de desonra, vasos de honra e vasos de desonra. Joio e trigo dentro da casa de Deus. O que fazer? Qual deve ser a nossa postura? Quando nós percebemos claramente ou temos indícios de que alguém é um joio, nós precisamos entender, meus irmãos, qual deve ser o tratamento da igreja para com o joio.
como deve ser tratado o joio no meio da igreja, no meio do reino de Deus. E é com base nisso que nós iremos trazer essa mensagem. Esse é o tema, o tratamento correto para com o joio no meio da igreja. Meus irmãos, o contexto dessa parábola foi enquanto Jesus estava ensinando os seus discípulos. Ele trazia figuras do dia a dia, ele trouxe a figura da agricultura, a figura da plantação de trigo, algo que era muito comum e ainda é no Oriente Médio. E ele traz uma ilustração aqui, baseada em algo que era vivenciado diariamente por aquele povo. Porque os israelitas, especialmente os agricultores, sabiam que o trigo, muitas vezes, ele crescia junto com o joio. E que tipo de planta é essa cisânia, que é o joio, chamado como cisânia? Joio, meus irmãos, é um tipo de planta que ela é muito parecida com o trigo. E, na verdade, ela é tão parecida que só dá para diferenciar depois que os dois amadurecem. Enquanto os dois não amadurecem, a olho nu, os dois são iguais. Os agricultores olhavam e se confundiam, a não ser os mais experientes, se confundiam, as pessoas se confundiam, achando o que é trigo ou o que é joio no meio dessa plantação. Apenas quando a plantação chegava no estágio de maturidade, a ponto de dar frutos, se distinguia joio e trigo. Por quê? Porque o joio não tem fruto em si mesmo, ele é seco, ele é oco, ele é vazio. Já o trigo, ele produz frutos. E nesse sentido, chegando à maturidade, ao amadurecimento, a frutificação, percebia-se a diferença. Então, os agricultores não poderiam tentar tirar o joio no período de crescimento, enquanto estava crescendo a planta, porque corria o risco de tirar junto com o joio, arrancar também o trigo, porque eram muito parecidos. Então, os agricultores esperavam a planta amadurecer, para depois, então, arrancar a parte impura que era o joio. Jesus, então, traz esses princípios da agricultura aplicando ao mundo espiritual, dizendo que no meio da igreja, no meio do reino de Deus, existe o joio e o trigo. O trigo se refere aos crentes, o joio se refere aos impuros, aos ímpios no meio da igreja. E Jesus então orienta, dizendo, para deixar crescer juntos, para que no dia final, no dia do juízo, Cristo envie os seus anjos, que são os seus ceifeiros, para arrancar então o joio, para limpar com a sua pá toda a impureza, toda a palha, para preservar então apenas os crentes. Vamos então aprender com essa parábola, meus irmãos, qual é o tratamento correto que nós devemos ter para com os ímpios no meio da igreja, aqueles que nós sabemos claramente que são ímpios e aqueles que nós temos forte indício de que são ímpios e que, na verdade, incomoda a igreja, na verdade, tenta impedir o crescimento da igreja. E nós sabemos que tem pessoas assim, existem pessoas assim dentro da igreja, que são pessoas, nós não estamos nos referindo necessariamente àqueles que vêm para o culto, assistem o culto de forma tranquila, não atrapalha, mas existem aqueles que se dizem trigo, que se dizem crentes, mas tentam atrapalhar a obra, são usados pelo inimigo para atrapalhar o andamento da obra de Deus, para impedir o desenvolvimento da obra. E nós, os crentes, temos uma reação natural, é o desejo de que Deus limpe de uma vez por todas a igreja, arrancando do seio da igreja esses falsos crentes. Então nós não estamos falando necessariamente, meus irmãos, do ímpio declaradamente ímpio, do não crente declaradamente não crente. Nós estamos falando daqueles que se parecem com trigo, daqueles que se dizem trigo, que se dizem crentes e tentam enganar a muita gente, enganar a igreja com um falso comportamento. Em primeiro lugar, meus irmãos, o tratamento que nós devemos ter para com o joio, identificar a origem, de onde vem esse joio, quem plantou o joio no meio da igreja, no meio do reino de Deus, quem enviou esses falsos crentes para atrapalhar a obra de Deus. Versículo 25, meus irmãos, 27 e 28, deixa claro isso. Versículo 25, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Versículo 27 e 28, então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Um inimigo fez isso. Ele fala, um inimigo fez isso. Mas no versículo 25 ele diz, o inimigo fez isso. Porque nós temos o inimigo, e esse inimigo que nós temos com o artigo definido é Satanás.
Meus irmãos, essa ilustração que Jesus nos conta, essa parábola que ele nos traz, era algo muito comum acontecer naquela época, quando havia inimizade entre agricultores muito próximos um do outro, vizinhos um do outro, em que o agricultor ofendido, ou que tinha inveja, ou que tinha maldade em seu coração, raiva do outro agricultor, era comum esse agricultor tentar prejudicar a plantação, a agricultura do outro agricultor, plantando ervas daninhas, como no caso do joio, às vezes incendiando a plantação do vizinho. Isso era comum. Mas no reino de Deus, quem é o inimigo que tenta atrapalhar o crescimento na obra? É o diabo. E o diabo, por vezes, ele coloca enviados dele dentro da igreja, dentro do reino de Deus, para tentar atrapalhar o crescimento e o andamento da obra. Jesus, na verdade, ele não se refere especificamente à igreja, ele se refere ao reino de Deus, versículo 24. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. E por que ele falou o reino dos céus? Que em Mateus configura-se como o reino de Deus. Porque o reino de Deus, o reino dos céus, é algo muito mais amplo, diz respeito à dispensação de Deus na vida do seu povo, em todas as épocas, em todos os lugares, em todos os modos. Então, o povo de Israel, o povo no período de Jesus e o povo da igreja em nossos dias. Em nossos dias, o reino de Deus, ele é evidenciado através da manifestação da comunidade chamada igreja. E nessa igreja, o diabo envia os seus inimigos, aliás, os seus enviados, que no caso são o joio, que são os bodes, os vasos de desonra. E com qual objetivo o diabo faz isso? O diabo levantou os fariseus para tentar atrapalhar a missão de Cristo. O diabo levanta falsos crentes na igreja para tentar atrapalhar a obra de Cristo, para tentar impedir que a igreja cresça. Meus irmãos, fiquemos certos disso. Quando a obra começa a crescer, quando a igreja começa a andar bem, quando a igreja começa a crescer, a se desenvolver, o diabo não fica quieto. Ele vai enviar alguém para tentar atrapalhar essa obra. Ou ele envia, ou ele suscita do meio do povo alguém para tentar atrapalhar a obra de Deus. E esse alguém começa a atrapalhar, geralmente, às vezes, através de fofocas. Os disse-me-disse dos cantos da igreja, dos corredores da igreja. Você viu, você está sabendo do que está acontecendo, e começa a falar mal das decisões do conselho, começa a falar mal dos diáconos, começa a falar mal dos presbíteros, começa a falar mal dos conjuntos, começa a falar mal do pastor, começa a falar mal da igreja, e vai inflamando a igreja, O enviado de Satanás, enviado para trazer divisões no meio da igreja. Todos nós aqui somos enviados. Todos os que estão aqui dentro nesta manhã são enviados, ou por Deus, ou pelo diabo. Você foi enviado por quem? Porque nós somos pequenos apóstolos. A palavra apóstolo significa aquele que foi enviado. Ou você é enviado por Deus, ou você é enviado pelo diabo para atrapalhar a obra de Deus. Como saber? Você vai ter uma revelação? Olha as suas obras, suas atitudes dentro da igreja. Você tem contribuído para o crescimento, você tem tentado atrapalhar, com desculpa de santidade, de piedade. Não, Deus me enviou para ser o purificador da igreja, o reformador da igreja moderna. Por isso que eu estou falando mal do pastor, da igreja, do conselho, porque Deus me enviou para purificar esta igreja. Eu sou um profeta, eu sou um reformador, e a igreja tem que ser santa, então Deus me enviou para isso. Quem te enviou foi o diabo. Porque se você fosse enviado por Deus, você faria as coisas da maneira correta, da forma correta, na hora certa, com sabedoria. Porque nós não necessariamente devemos ver coisas erradas na igreja e ficar calados, mas agir da forma certa, no momento certo, da maneira correta, com a pessoa correta. A partir do momento que a sua atitude de santidade, de reforma, de transformação, ela é aliada à fofoca, você é um enviado do diabo, você é um joio, e o seu destino já está traçado, porque Deus vai enviar os anjos para limpar e para te ceifar e enviar para o fogo, porque lá é o lugar do joio, não é de aproveitamento, é de fogo. Meus irmãos, o primeiro tratamento de Deus para com o joio, como nós devemos tratar o joio? Identificar a origem é o diabo, ele é o inimigo, ele quem envia o joio. Em segundo lugar, devemos corrigir os extremismos, ou os extremos, versículo de número 28. Ele, porém, lhes respondeu:
O inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, diz o versículo 29, Jesus disse, não. Ele exclamou, não arranque o joio. Porque para os verdadeiros crentes, quando os verdadeiros crentes percebem que existe uma peça dentro da igreja atrapalhando o crescimento, trazendo fofoca, divisões, mal-estar dentro da igreja, os verdadeiros crentes têm desejo imediato de eliminar essa pessoa do meio da igreja. E o desejo, inclusive, chega até a orar: Senhor, elimina no meio da igreja aquela pessoa, porque aquela pessoa está atrapalhando a tua obra. Esse é o desejo natural do trigo, porque o joio está atrapalhando o trigo. Então, o desejo é de eliminar. Mas Jesus, ele dá uma ordem para não eliminar. Versículo 29. Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo, porque são muito parecidos. O joio, ele é uma planta praticamente igual ao trigo enquanto está crescendo, só quando amadurece que você percebe a diferença. O próprio Deus, aliás, o único Deus é que sabe a diferença inicial. E biólogos e pessoas expertas na área de agricultura, obviamente. Mas pessoas comuns aos olhos nus, quando olhar, não vai entender a diferença do joio e do trigo. Porque internamente existem diferenças, mas externamente são parecidos ou até iguais. Externamente. E é assim no meio da igreja, meus irmãos. Externamente as pessoas conseguem disfarçar e fingir ser trigo. Porque com o comportamento exterior não é difícil fingir ser crente. Vou repetir. Especialmente em nossos dias, que a imagem dos crentes estão desgastadas e minimizada a um tipo de comportamento básico e mínimo. Fingir ser crente não é difícil. Pare de falar palavrão, pare de encher a cara, pare de ir em baladas, fale amém, glória a Deus, Deus abençoe e seja frequente na igreja. Pronto, você já é tido como um crente. É fácil até de enganar o conselho da igreja. Você sabia que o conselho facilmente pode ser enganado? Numa entrevista, e o conselho pergunta: você tem certeza da sua salvação? Tenho. Você é crente? Sim. Você se converteu de verdade, de fato? Sim, me converti. Porque o conselho não sonda os corações. E o homem, pastor, presbítero, ele vê o exterior, ele não vê o coração. E com um comportamento básico de cristianismo, facilmente uma pessoa se passa por trigo, facilmente. Nesse sentido, meus irmãos, quando no afã de tentar eliminar o mal do meio da igreja, no afã de tentar limpar a igreja, nós podemos correr o risco de arrancar a planta errada. Se nós estivéssemos, meus irmãos, nos dias de Jesus, convivendo com os 12 discípulos de Jesus, quem você arrancaria do meio dos 12 nos primeiros anos de ministério de Jesus? Pedro ou Judas? Se Deus dissesse para você, escolhe um para você eliminar, um que você considera impuro, que você acha que é um joio, quem você acha que você iria eliminar? Pedro, que era arrogante, que era bocudo, muitas vezes a arrogância chegava ao ponto dele desrespeitar o próprio mestre na sua postura, soberbo, imaturo. Ou Judas, a pessoa que ninguém desconfiava dele. Quando Jesus falou da traição, nenhum discípulo suspeitava de Judas. Por quê? Porque Judas tinha um comportamento excelente. Ele tinha um comportamento tão bonzinho que ele defendia a causa dos pobres. Esse dinheiro poderia muito bem ser doado aos pobres. Por isso que eu digo, meus irmãos, fingir ser crente não é difícil. Ser crente é difícil, mas fingir ser crente não é difícil. E como nós julgamos muitas vezes de maneira errada, nós julgamos, a tendência nossa é julgar pela aparência, como está escrito em João 7,14, não julgueis pela aparência. Essa é a nossa tendência. Se nós fôssemos eliminar do meio da igreja todo aquele que nós suspeitássemos ser um joio, correríamos um sério risco de eliminar as ovelhas, eliminar o trigo. Por quê? Porque tem joio que é perfeitinho demais para ser um trigo. E tem trigo que tem tanta imperfeição que a gente acha que é um joio. E no meio da igreja tem crentes que são crentes de verdade, são trigos, mas é um trigo que dá pouco fruto,
é um trigo que está crescendo mais meio adoentado, cheio de defeitos, de falhas evidentes, falhas assim agudas, que atrapalham às vezes no meio a convivência, o relacionamento. Quantas vezes você foi trabalhar para Deus dentro de um departamento da igreja que você teve crise com seu irmão em Cristo? E a crise foi tão grande, te machucou tanto, te magoou tanto, que você considerou seu irmão em Cristo um joio. Isso pode acontecer, mas não julguemos. E nem peça para o pastor, expulsa aquela pessoa. Conselho, querido, expulsa aquela pessoa porque está atrapalhando, está me atrapalhando. Não. Isso não significa que nós devemos eliminar a disciplina no meio da igreja. A disciplina, ela é necessária para a purificação da igreja e purificação dos crentes. Mas mesmo a disciplina, meus irmãos, tem que ser feita somente pelo conselho, porque Jesus deu as chaves do reino para o conselho abrir e fechar, no sentido disciplinar, porque Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos, não é para orar, é para disciplinar, o texto está falando. Porque para orar não precisa ter 2 ou 3 reunidos para Deus aparecer. Ele está, quando um crente sozinho está orando, Deus já está no meio dele, já está entre ele. Mas, quando o conselho se reúne para disciplinar, o conselho está fazendo aquilo em nome do Senhor. Por isso que é algo muito sério. Por isso que se você ler o Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai até achar exagero de tantos pormenores, de tantos detalhes. Esses detalhes é para nós não incorrermos em injustiça, em erro, para nós não corrigirmos de maneira errada, ou para nós não eliminarmos o trigo achando que é joio. Então há todo um critério, existe todo um critério. Mas o nosso desejo de que o joio seja eliminado vai se cumprir, não agora. O máximo que nós podemos fazer é, através do conselho, disciplinar, corrigir verbalmente ou com a disciplina mais severa, mas eliminar do meio da igreja de forma definitiva, isso vai acontecer quando Jesus voltar. Ainda que exista uma disciplina no meio da igreja a ponto de haver uma exclusão, mas a exclusão de forma definitiva do meio do povo de Deus, quem vai fazer é Cristo. A limpeza definitiva, quem vai fazer é Cristo. Então, quando você estiver com raiva de alguém, ou achando assim, aquela pessoa não é crente, Deus poderia tirar do meio da igreja aquela pessoa, aguenta firme o seu coração. Entenda, nós devemos evitar os extremos, o extremismo dentro de nossos corações, porque há o dia reservado para isso. Então, identificar a origem, corrigir o extremismo, em terceiro lugar, deixar crescer a ambos. Versículo 29, versículo 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita. Isso significa que nós devemos eliminar de nossos corações a ansiedade de que a igreja já seja perfeita agora. Já seja perfeita agora. Nós devemos corrigir, Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2. Se alguém for surpreendido em alguma falta, nós devemos corrigir com espírito de brandura. Corrigir uns aos outros. Não alimentar fofoca, mas se você vir o seu irmão fazendo alguma coisa errada, vá diretamente a ele e corrija o seu irmão com amor. Mas, meus irmãos, nós devemos corrigir, zelar pela santidade, pela disciplina, mas sem aquela ansiedade de eliminar as pessoas do seio da igreja, eliminar aqueles que nós achamos que não são crentes, deixar crescer juntos. Meus irmãos, mas deixar crescer juntos é a solução de Deus, é o plano de Deus, mas deixar crescer juntos é o melhor de Deus, mas não é agradável para nós. Não é agradável. Não pense que é agradável para o trigo crescer junto com o joio, porque o joio atrapalha o trigo. Só que Deus quis assim, foi Deus que determinou que seja assim. Mas o trigo crescer junto conosco é algo que dificulta muito, porque aliás, o joio crescer junto conosco é algo que dificulta muito, porque o joio por vezes vai nos machucar. O joio vai nos machucar, ou com palavras, ou com crises agudas de relacionamento, ou tentando realmente atrapalhar o seu trabalho para Deus. O trigo vai tentar te desanimar, o trigo vai tentar te machucar para você parar de vir para a igreja, o trigo vai trazer críticas severas ao seu trabalho na obra do Senhor para te desanimar, para você parar de fazer. E por que Deus permite o trigo no meio da igreja?
aliás, o joio no meio da igreja. Estou invertendo aqui. Mas por que Deus permite o joio no meio da igreja? Porque você precisa ser limpo. Vós já estáis limpos, mas Deus quer aparar as arestas. Tem muita coisa no seu caráter ainda para mudar. Então Deus ele deixa crescer o joio e o trigo junto para quê? Porque Ele vai usar o joio como um rodo, como uma vassoura para limpar o trigo. Então, aquela pessoa, aquele membro da igreja que é uma pessoa difícil, que você não suporta, que tenta realmente te atrapalhar, que é enviado do diabo para te atrapalhar, sabe quem é essa pessoa? Na verdade, ele é enviado de Deus. E Deus permitiu que o diabo enviasse essa pessoa para tratar o seu caráter. Porque foi na convivência com o joio que você se descobriu um trigo imperfeito. Foi na convivência com o joio que você percebeu várias falhas no seu caráter. Então, pare de perseguir o joio. Pare de querer cortar a garganta do joio e se preocupe em limpar o seu caráter. A nossa preocupação não tem que ser com o joio. Deixa crescer junto. Deus não quis assim? A sua preocupação tem que ser com o seu caráter. Por último, meus irmãos, fica aqui a pergunta. Que tipo de planta você é? Uma planta que é plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no devido tempo? Ou você é o joio enviado pelo diabo para atrapalhar o andamento na obra de Deus? Não sou eu que vou responder essa pergunta. São seus frutos, são as suas obras que vai responder essa pergunta. Que Deus assim tenha misericórdia de nós.